Oiê, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Emily e a gente vai falar tudo sobre o GP da Holanda, que, gente, que semana caótica, aconteceu tanta coisa que, assim, eu tipo, fico lembrando das coisas que aconteceu sexta, eu fico, meu Deus, ainda aconteceu tudo isso, só da corrida de hoje já foi o suficiente pra mim tá, tipo, uau, aí tem mais coisa ainda, mas enfim... Vamos falar sobre tudo agora. E antes disso, oi, eu sou a Emily e se vocês quiserem mais conteúdos de Fórmula 1 e fofoca de Fórmula 1, me siga aqui e no meu TikTok, que é Emily Gabana Fórmula 1, F1 no caso. O Carlos não participou do treino livre 1 porque o Robert testou o carro, né? Porque sempre tem que ter um piloto mais novo testar o carro. Aí o Nico teve problema com o carro e o Lance Stroll também teve problema com o carro. Foi uma vibe. E aí também o Alonso quase que bate o carro. Aí o Nico bateu o carro na curva 14 e aí o Max quase bateu o carro. E quem trouxe upgrades pra Fórmula 1 nesse final de semana foi a Aston Martin, a Haas e a McLaren, que teve, tipo, maiores upgrades. Agora pro TL2 foi uma coisa bem mais empoeirada, tinha muita areia. E, gente, o treino livre 2 foi o motivo que eu quase chorei. Vamos começar. O Oscar bateu o carro e o Daniel tava passando bem na hora que o Oscar bateu o carro. Ou o Daniel ia bater no Oscar ou ele batia na parede. O Daniel, como uma pessoa ótima, bateu o carro na parede, só que ele não tirou a mão do volante. E isso custou a mão dele. O Daniel vai ser foi substituído pro resto do GP da Holanda e também vai ser substituído pra Monza até ele se recuperar da mão quebrada. Porque ele quebrou a mão, quebrou a metacarpo da mão e quebrou da mão esquerda. E quem vai substituir ele vai ser o Liam Lawson. Se eu estiver falando errado, desculpa. Mas vai ser ele que vai substituir, que é o terceiro piloto da AlphaTauri. Voltando pra TL2, o Carlos teve uma yellow flag, mas foi só isso. Foi uma coisa mais tranquila, tirando o fato do Daniel ter quebrado a mão dele. Mas tá bom, agora vamos pra sábado. Sábado teve a TL3 e a qualificação. No sábado tava chuva o dia todo. Quer dizer, não o dia todo, mas assim, na qualificação, na TL3. Domingo também teve chuva, então assim, a previsão que era dos 3 dias foi só pra sábado e domingo. Só que sábado e domingo contou pros 3 dias, porque foi muita chuva. Aí o Magnus bateu o carro dando red flag e o Charles, gente, o Charles. Eu juro que eu acho que ele bateu o carro, ele quase bateu o carro 3 vezes, só na TL3. Também na TL3, o Liam Lawson e o Esteban Ocon bateu o carro. Agora na quali teve mais batida de carro, que, gente, é uma vibe, né? Esse final de semana teve muita batida, teve muito acidente de carro. Ferrari não tá boa esse final de semana. O Max quase bateu o carro no Q1 da qualificação. Aí também a Ferrari não tá boa esse final de semana. Pra falar bem a verdade, tá péssima, entendeu? As pitstops da corrida, gente. Enfim, a Ferrari não tá boa. Agora a McLaren na qualificação foi muito bem. Eles sempre estavam no top 5 lá, sempre lá em cima. E a Williams conseguiu fazer os 2 pilotos irem pro Q3. Sim, gente, pro Q3. Os 2 pilotos foram pro Q3. O Sargent bateu o carro ficando em 10º lugar e o Charles bateu o carro ficando em 9º lugar. Agora o top 10 foi Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Alex, Alonso, Carlos, Pérez, Oscar, Charles e Sargent. Vamos falar da corrida de hoje, domingo. Foi um caos. Eles sabiam que ia começar a chover em algum momento no início da corrida, mas eles não podiam colocar o winter. Então eles foram tudo com soft. E aí lá pra volta 3, por aí, eles tiveram que trocar para o pneu Inter. Porém, não foram todos que trocaram para o pneu Inter. Metade dos pilotos optaram por trocar pelo pneu Inter e o resto não.
E aí, meio que isso misturou muita grade, até porque o top 3, depois de todas essas misturas e do Max ter caído pra 13 e ter voltado pra segundo lugar, foi primeiro lugar, Sérgio Pérez, segundo lugar, Max Verstappen, e o terceiro lugar foi o Zou. Se eu estiver falando o nome dele errado, desculpa, gente, mas não lembro como fala o nome dele. Nessa mistura toda, o Lando pegou P1, o Russell pegou P1, e depois o Sérgio Pérez, que ficou em P1, até o Max pegar o lugar dele de volta em P1. Vamos falar da Ferrari de novo? Vamos falar por um segundo os pitstops da Ferrari? A Ferrari teve o primeiro pitstop sendo do Charles, que eles não tinham nem pneu pronto, gente. Os pneus do Charles não estavam pronto. E o Charles já tava lá e os pneus do outro lado não estavam lá. E aí eles foram correndo. Durou uns 10 segundos o pitstop da Ferrari, o primeiro. Foi uma vibe. Aí, nessas 10 primeiras voltas, que foi tudo isso que aconteceu nas 10 primeiras, o Charles também teve dano na front wing dele, que é a asa da frente. Teve dano. E aí, um pouco mais pra frente, o Charles fez outra pit stop pra tirar a asa. E também foi outra pit stop demorada, gente. Também foi uns 10 segundos de pit stop. Então, assim, a Ferrari hoje não tava muito bem. Vamos falar bem a verdade, esse final de semana inteiro tava uma merda. Aí o Logan Sargent bateu o carro, mas só foi uma yellow flag. Não teve muita precisão de uma red flag. Teve safety car, tranquilo. Outra DNF que teve nessa corrida foi a do Charles. O Charles não aguentou e na volta 43 ele também aposentou o carro. E a única salvação da Ferrari era o Carlos, que tava na P3. E aí, depois disso, ainda ele tava lutando pra continuar no P3, porque o Alonso tinha acabado de trocar o pneu. Não deu certo, o Carlos acabou caindo pra 5ª posição, mas ele continuou lá, firme e forte na 5ª posição. A Al teve 3 penalidades esse final de semana. Esse final de semana não, né? Só hoje, no caso, que foi domingo, que foi uma do Liam Lansell, com 10 segundos por impedimento, e 2 que foram do Checo e do Pierre, de 5 segundos por ter passado do limite de velocidade, faltando 10 voltas pra acabar a corrida. O que me acontece? Outra chuva. E dessa vez não foi chuva fraca, nem o pneu wet, que é o pneu mais preciso pra chuva forte, tava indo, entendeu? Ele tava péssimo, não tava dando pra correr. E eles não fizeram muita coisa sobre no início. Pra uma noção, eles ainda continuaram correndo enquanto os carros estavam quase caindo lá. Até que o Zou bateu o carro e aí eles perceberam que a coisa era feia. Aí deu safety car, red flag e aí parou a corrida. E aí durou uns 40 minutos essa pausa. Na verdade, 40 minutos é muito, mas durou uns 30 minutos essa pausa. E aí eles voltaram pra corrida. Durante esses 30 minutos foi quando o Checo recebeu os 5 segundos de penalidade dele, que fez ele cair um pouco a pontuação dele, mas só foi uma posição que ele caiu. Mas enfim, essa foi porque ele bateu a roda do carro dele na parede da pit lane, fazendo ele não ter tempo suficiente pra diminuir a velocidade quando passou pela linha. E aí foi literalmente pouquíssimos pra dar 60 km/h. Aí quando a chuva parou, não tava mais chovendo, mas eles tiveram que continuar com o winter pro resto da corrida. O Lando e o Russell tava tentando um ultrapassar o outro, porém meio que aconteceu um pequeno acidente entre eles e o Russell teve que aposentar o carro porque deu dano no carro dele. O Lando continuou intacto, mas o do Russell deu alguns daninhos e aí ele teve que aposentar o carro. Mas é isso, gente. Essa foi uma ótimo final de semana. Eu acho que essa corrida foi uma das mais animadas que eu assisti até agora. E tirando o fato do Daniel ter quebrado o braço, ter quebrado a mão, que eu tô muito triste, gente, ele era um dos meus favoritos. E aí quando ele voltou, durou 2 semanas e ele quebra o braço. Triste vida. Mas enfim, essa foi um ótimo final de semana, mais ou menos, né? Mas a corrida em si foi muito boa, eu achei bem interessante. Foi uma das mais animadas desse ano. Teve 4 DNFs nessa corrida, que foi do Logan, do Charles, do Russell e do Zou. Mas é isso, o top 5 foi o Max Verstappen,
Alonso, Pierre Gasly, que foi uma surpresa, gente, mas ele ficou ali em cima o tempo todo e aí o Pierre Gasly pegou o terceiro lugar porque o Checo levou uma penalidade de 5 segundos, que o Checo estava em terceiro. Aí o Checo ficou em quarto lugar e em quinto lugar o Carlos Sainz, salvando um pouquinho do dia da Ferrari. Mas enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E me sigam aqui, que quinta-feira tem um vídeo falando tudo sobre o GP de Monza, que esse final de semana é Monza. E também me sigam no TikTok, que eu posto todo dia lá. Toda hora que lança uma fofoquinha, eu tento tirar um tempo até no meu serviço pra conseguir gravar pra vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchauzinho!